Olá amigos, terça-feira, 1º de abril, meu primeiro comentário aqui na RDK, uma semana muito importante para a dupla Grenal, semana de estreia nas competições internacionais. Eu acho que esse vai ser a minha pauta, eu estava vendo aqui o que eu ia falar e eu acho que é por aí o caminho. Vamos começar pelo seu Grêmio, depois da vitória no Campeonato Brasileiro, o Tricolor vai ao Paraguai enfrentar o Sportivo Luquenho, jogo marcado para as 21h30, amanhã quarta-feira, lá no Defensores del Chaco. Mas o que esperar desse Grêmio? Houve evolução na vitória com o Atlético Mineiro, o Grêmio continua com algumas dúvidas, algumas coisas que o seu Quinteiros ainda não resolveu. Eu acho que isso que vai ser colocado em prática no campo lá no Defensores del Chaco e vai ser uma análise fria desse time tricolor, o que o Grêmio realmente vai conseguir apresentar nessa partida. Eu acho que passa por aí um dos grandes testes do Grêmio no ano, né, na aprovação do trabalho do próprio técnico argentino, mas mais para ver uma questão do como é que vai ser esse Grêmio a partir de agora. Vai ser um time mais reativo, proativo? Como é que vai ser essa questão dos jogadores em campo? Parece que ele deixou muito claro que não vai ter um meio articulador. O Edenilson está mantido na equipe como projeto de capitão, né, o Edenilson. Então eu acho que é uma questão muito mais de posicionamento desse novo Grêmio, que é muito cedo, né? Isso nós tínhamos comentado até no debate RDK aqui, que é muito pouco tempo de trabalho para ter essa medida de tudo, já querer trocar de treinador e tudo mais. Deixou a gente não trabalhar, ele precisa de respaldo lá na arena, para ter um trabalho qualificado daqui para diante. Mas a gente sabe que o mercado brasileiro é muito imediatista. Se tu não dá resultado hoje, meu amigo, um abraço. Né? Isso passa muito mais para os técnicos estrangeiros. Os técnicos da aldeia têm muito mais cacife, muito mais tolerância, até por parte de nós mídia, né? Ah, deixa o amigo aí e tal, aquele negócio, tem o contato. Mas o técnico argentino, o técnico estrangeiro de modo geral, né, passa por essa dificuldade. Então, um grande teste para o Grêmio lá no Paraguai, ainda que o adversário seja bem fraco, fragilizado, é o lanterna do Campeonato Paraguai, o Sportivo Luquenho, mas o Grêmio é essa incógnita nesse ano, né? Passou trabalho contra o São Raimundo, passou trabalho contra o Atlético, perdeu o Campeonato Gaúcho já na primeira partida, porque o segundo jogo foi mais de administração do Inter, do Roger, e agora é uma estreia, boa estreia com vitória, muito mais a vitória do que a atuação, dá para se dizer assim. O Grêmio mostrou as mesmas dificuldades, o Atlético podia ter goleado já nos primeiros minutos de jogo, muito mérito do Volpe que segurou o resultado, e depois continuou achando essa vitória, um primeiro lance duvidoso da questão de falta, houve falta, um pé alto. O Grêmio saiu de campo com a vitória por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. E amanhã, então, 21h30, tem a estreia na Sul-Americana. Voltando para o lado vermelho da força, nós temos o Internacional na Copa Libertadores. Um jogo chave praticamente contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Partida marcada para as 19h da quinta-feira, lá na nova Arena Fonte Nova, jogo de estádio de Copa do Mundo, né? Contra o Bahia, esse Bahia de SAF, de grandes investimentos, do Rogério Ceni, do Everton Ribeiro, que fazia muitos anos que não participava de uma Libertadores, né? Então o Bahia chega para esse confronto contra o Inter. Eu acho que as duas equipes que são postulantes, essas duas vagas desse grupo F da competição. Lembrando que o Inter ainda tem um Nacional e o Atlético Nacional da Colômbia, né, no mesmo grupo. Então, partida chave para o técnico Roger Machado, o Inter mantendo esse embalo depois do empate contra o Flamengo lá no Maracanã. Um empate bem comemorado até pelo Internacional, pela atuação, pelo ponto conquistado, vamos dizer assim, mas muito mais pela atuação consistente e defensiva no segundo tempo, propriamente dito, né? O Inter que perdeu o Rocher de novo, uma lesão aí, o goleiro para de 2 a 3 meses, fraturou o dedo do meio, né, um lance de defesa até contra o ataque do Flamengo. Então volta o Antony, que foi o campeão gaúcho. Né? Então eu acho que isso o Internacional tem muita questão de ter dois bons goleiros de alto nível, né? Isso é para poucos clubes hoje no país. Então o Inter com o seu Antony no gol deve ter uma estreia aí muito, vamos dizer assim, de chaveamento mesmo, de troca de pontos com o Bahia. Eu aposto até num empate, se o Inter buscar um empate lá, eu acho que é um resultado bem pertinente. O restante da tabela, né, que a gente sabe que depois tem 2 jogos em casa, depois sai, então dá para se dizer que com 12, 11 pontos aí, já dá para buscar uma classificação nesse grupo F da Libertadores. Lembrando que o Inter deve manter o time, talvez a única mudança seja no ataque novamente. Lembrando que o Inter começou com o Borré, lá no Rio de Janeiro, e agora o Ener Valencia deve ser o centroavante aí, lá na Arena Fonte Nova contra o Bahia, nessa estreia da Libertadores. Eu acho que o campeonato chave do Internacional, ainda que a gente tenha brincado aqui no debate que a questão do brasileiro e tal, eu acho que o Inter deve mesmo se focar nas Copas. Eu acho que a Libertadores é aquele troféu maior, né? Aquela cereja do bolo que todo time busca no final de ano, né? Mas lembrando que o Inter tem ainda a Copa do Brasil, o próprio brasileiro, né, que iniciou muito bem. Mas enfim, eu acho que a Copa Libertadores é a cereja, ainda que a Copa do Brasil venha correndo por trás, de lado, vamos dizer assim,
mas vai depender muito do desempenho, né? A gente sabe que a Libertadores é complicada, o sistema de Copas é sempre imprevisível do que vai acontecer, mas o Inter, pelo que o Roger já apresentou, pelo grupo montado, eu acho que é uma equipe que tem muita qualidade em campo e eu acho que vai buscar esse resultado na Arena Fonte Nova, ainda que eu veja um confronto de nervosismo e tal, principalmente no início, talvez, uma estreia de competição e tudo mais, ainda que eu não descarte um empate. Eu acho que o Inter entra em campo sempre para buscar essa vitória. Foi lá no Rio de Janeiro, foi no Grenal, né, onde acabou sendo vitorioso. Então eu acho que vai depender muito mais de uma estratégia do Roger, nessa questão de como é que ele vai administrar os primeiros minutos da partida e tudo mais, como é que o Inter vai encarar esse confronto, mas dá sim para buscar um resultado e voltar de lá com os 3 pontos aí que praticamente dá esse fôlego adicional ao Inter para buscar um Campeonato Brasileiro mais com calma. Até depois já vem, o calendário é bem apertado, já tem a estreia da Copa do Brasil, mediante sorteio, ainda não sabe o adversário. Mas enfim, é uma semana crucial para a dupla Grenal. Grêmio estreia na Copa Sul-Americana, entra na Libertadores. Final de semana tem mais Campeonato Brasileiro, então tem muita bola. Ainda bem que voltou o futebol, né? Ainda bem que voltou. Nós estávamos cansados com a seleção brasileira ali, agora veio o futebol de novo para nos motivar. Inter, Grêmio em campo aí, e é o que fica. Tem também a questão regional aqui, a LAF já jogou final de semana, venceu o Santa Cruz por 2-1. O Lagidense anunciando os jogadores para a Série B. Enfim, o ano enfim começou, né? E nós nem esperamos a Páscoa, seu Elton de Andrade, né? Posso encerrar por aqui? Vou encerrar por aqui então, pessoal, tá bom? Obrigado, meu primeiro comentário. Quem sabe na próxima semana a gente volta de novo aí com mais pique para mais comentários. Um abraço, obrigado pela participação.